Olá, bom dia a todos. Essa sexta-feira, que amanhece fria aqui em São Paulo, hoje é 29 de maio, estamos em mais uma conversa, um diálogo entre amigos, e com um tema muito importante hoje, audiências de custódia. Estamos aqui com 3 amigos que são muito ligados à matéria criminal e conhecedores profundos do tema audiência de custódia. Anuncio, em primeiro lugar, a minha amiga, que estava com saudades de vê-la, Eleonora Nassif. Obrigado, querida Eleonora, por aceitar o convite. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Marcos. Nosso magistrado, alguém vocacionado à justiça, doutor Antônio Patinho, nosso magistrado criminal, que tem acompanhado desde o início a implantação das audiências de custódia em São Paulo e no Brasil. Bom dia, Patinho, prazer em falar e obrigado por aceitar esse convite. Bom dia, queria inicialmente registrar minha satisfação, não só em reencontrar os amigos, né, ver todo mundo com saúde, graças a Deus, né? E ainda mais um bate-papo, como você disse, Marcos, numa sexta-feira fria, falar um pouco da audiência de custódia para esquentar um pouco aqui o nosso dia. Um abraço a todos, um prazer imenso estar aqui e ver cada um de vocês. Viu? Muito obrigado. E o meu amigo especial, dileto, Fábio Maris, que me ajudou a organizar o encontro de hoje. Bom dia, Fábio. Muito obrigado por aceitar o convite e por nos ajudar na organização desse evento. Bom dia, Marcos. Fico muito feliz em estar aqui com 3 grandes amigos que eu conheço há muitos anos, todos aqui. E eu acho que essas discussões são muito interessantes e tem que ser ajudado mesmo para colocar pessoas que nem a Eleonora e que nem o Dr. Patinho para poder conversar sobre o tema. Obrigado. Obrigado. Eu vou começar, permitam, pelo nosso magistrado, Dr. Patinho, que acompanhou a instalação desde o início, já na fase de discussões sobre a implantação da audiência de custódia, que contasse um pouquinho como desenvolveu esse processo dos primeiros passos no sentido de permitir esse grande avanço que foi a audiência de custódia. Pois é. Bom, para tratar um pouco da história da audiência de custódia, a gente tem que relembrar que a audiência de custódia ainda no seu setor embrionário, vamos colocar assim, já tinha sido lançado e efetuado isoladamente por alguns juízes. E alguns juízes do estado do Maranhão, salvo engano, do Ceará, também a gente viu pontos isolados no Pernambuco e inclusive no interior de São Paulo. Né? Mas, assim, da forma institucional, quem efetivamente acaba por abraçar, iniciar e talvez dê o primeiro passo de modo institucional foi, de fato, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso foi em 2015, um projeto capitaneado pelo nosso ministro Lewandowski e bem gerenciado também por um magistrado de São Paulo, assessor à época do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfredi. Foi por meio do Lanfredi, então, que recebemos, então, no DIP, no final de 2014, a visita de uma comitiva do CNJ, que veio mostrar a intenção da implantação da audiência de custódia. E, em verdade, amigos, isso foi inicialmente um choque até da nossa realidade. Vejam que o DIPO, em 2014, virava com 80 mil inquéritos policiais, né, uma estrutura um tanto quanto defasada, embora uma galhardia, um bando de heróis lá, de funcionários que tramitavam lá. Isso nos surpreendeu desta forma, porque como é que iríamos gerenciar algo em torno, para que todos tenham ideia, aqui na cidade de São Paulo, há uma média de 100 e poucos flagrantes por dia. Isso representa efetivamente 100 atos, ou mais atos, porque cada flagrante pode comportar, inclusive, mais de um preso, né?
Então, o primeiro alerta foi de como é que a gente iria gerenciar isto aqui. E aí, contando com todo o apoio do então corregedor, doutor desembargador Hamilton Elliott Acchio, também do presidente na época do Tribunal de Justiça, doutor Nalini, acabamos por abraçar esta ideia, e não posso também deixar de homenagear também a OAB, o MP e a Defensoria Pública, que todos em conjunto conseguimos instalar já em fevereiro de 2015, num setor improvisado do segundo andar da Barra Funda, propriamente um espaço de tribunal do júri, que nós compartimentamos com divisórias, fazer uma coisa bem, mas bem mínima, para que a gente pudesse dar ensejo a esta audiência de custódia. E a audiência de custódia, então, começa a dar esses primeiros passos, e a primeira impressão, e aí eu já falo para vocês como um juiz que já tem mais passado do que futuro, uma mudança significativa, uma mudança surpreendente no que diz respeito ao trato do cidadão preso, né? A apresentação. E aí eu quero que os senhores entendam o seguinte, quando o juiz criminal historicamente apanhava o preso, né, em audiências de instrução, audiências normais, nós já vou usar um termo, não, por favor, não quero ser pejorativo, mas um preso pasteurizado, no sentido de que ele já vinha algemado, já vinha com o cabelo curto, já vinha com seu uniforme, já vinha com chinelo. Isto é uma situação que por vezes, a gente vai passando e passa a ser corriqueiro no nosso dia a dia. E vejo Eleonora, Fábio também estão acostumados também, doutor Marcos, acostumados no dia a dia forense. Para as pessoas que não conhecem o fórum, choca um pouco aquela figura do preso nessas circunstâncias, e a gente vai, no dia a dia, absorvendo aquela situação, e aquela imagem já não nos choca tanto, né? Isso acho que faz parte de um processo, inclusive, do próprio ser humano, de absorver estas situações. E esse contraponto na audiência de custódia, o preso, em verdade, aqui em São Paulo, ele é apresentado como a vida o leva, a vida como ela é. E esta primeira impressão é uma impressão chocante, é uma impressão em que comporta vários entendimentos e viabiliza, inclusive, que as partes tratem aí com maior delicadeza, maior sensibilidade, uma situação. Dá para perceber de cara uma situação extremamente vulnerável, dá para perceber indícios de ausência de uma imputabilidade, né? Os trajes simplórios, várias pessoas sujas, descalços. Então, isso é um novo confronto, é um novo embate que dá às partes que estão necessariamente presentes, tanto o promotor quanto o defensor constituído ou de defensoria pública, uma nova situação, uma amplitude para poder viabilizar, então, a finalidade última da audiência de custódia, que, singelamente e rapidamente, a gente pode transmitir em analisar a legalidade do flagrante, né? Em viabilizar, numa segunda oportunidade, o potencial liberatório desta pessoa, com alguma ou sem nenhuma cautelar, né? Lembrando que a nossa Constituição Federal, como regra, preza e reza pela liberdade, e a exceção a nossa prisão. E, por último, não deixa de ser menos importante, aliás, muito importante, é a análise de eventual abuso por parte de algum agente estatal no manejo da prisão, na condução da prisão, na estada dele
no sítio do fórum também, né, para apresentação. Mais ou menos, para pincelar, não quero dar uma palestra excessiva, já que é um bate-papo aqui, então eu fico aberto aos próximos pontos, mas historicamente é isso que nós começamos em 2015, né? E galgamos aí já com um grande apoio do Dr. Manuel Pereira Calças, o então corregedor, Dr. Paulo Dimas. São Paulo passa a ter um setor de audiência de custódia à altura, eu acho que da capital e da importância do próprio ato, inclusive já inaugurando salas da OAB, sala do MP, sala da Defensoria Pública, IML ao lado, sala do setor social, que é muito importante, a gente vai falar desse setor social anexo à audiência de custódia, que é primordial para ela dar certo. Então, a partir de 2016 para 2017, São Paulo acaba por dar estruturalmente uma devida importância a esta audiência de custódia. Então, vou devolver a palavra aqui ao Dr. Marcos para ele gerenciar e estou aí aberto para a gente continuar esse bate-papo. Eu me permito, antes para continuar, fazer esse registro que eu acho fundamental, e até por isso que eu passei inicialmente a palavra para o Dr. Patinho. As pessoas precisam compreender um pouco aquele momento. Quando nós demos sorte, nós que eu digo, a cidadania, encontrar as pessoas certas nas posições certas. Porque a implantação da audiência de custódia não foi algo simples. Teve muita rejeição. Resistência e rejeição. Nós tínhamos na presidência do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do CNJ, o ministro Lewandowski, que foi alguém que comprou a ideia de instalação, alguém que veio da advocacia, era do Quinto, foi para a magistratura, foi do Tribunal de Alçada Criminal, foi do TACRIM, depois foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi fundamental. Aqui em São Paulo, nosso presidente Naline, nosso corregedor, Manuel Calço, doutor Patinho, que estava numa posição fundamental. No CNJ, o nosso juiz, então assessor da presidência, foi mencionado, doutor Lanfred. Aqui em São Paulo também, o secretário de Justiça, ele foi importantíssimo, o secretário de Segurança Pública à época, foi importantíssimo, Alexandre Moraes, e ele, dentro do Executivo, foi a pessoa que levantou a bandeira e fez com que o Executivo compreendesse a importância da presença do juiz de garantias. Na OAB, eu tive aquele momento, estava na presidência da Ordem, a OAB comprou a ideia desde o início, a Defensoria Pública comprou a ideia desde o início, não lembro, sinceramente, quem era o defensor público geral, mas é preciso fazer esse registro. No Ministério Público... Davi Depiné. Perdão, Leonora. Era o Davi? Não, não era o Davi. Daniela. Acho que foi antes do Davi. Eu não tenho Daniela Solberg. Eu não tenho segurança. Eu confesso que não tenho segurança. Então, mas eu posso afirmar que a Defensoria Pública, desde o início, também participou. A Procuradoria-Geral de Justiça, Márcio Rosa, também foi fundamental. Ele, por parte do Ministério Público, ele pessoalmente, porque havia resistência no Ministério Público, havia resistência na magistratura. E é natural, porque é um momento novo e sempre traz dúvidas, a dificuldade da estrutura que tem o judiciário, a necessidade também da adaptação de estrutura por parte do Ministério Público. Não é crítica, é natural. Mas, para superar aquelas dificuldades, aqueles receios, aqueles temores, era preciso contar com as pessoas certas nas posições corretas. E nós tivemos uma sinergia nos comandos das instituições, no Supremo, CNJ, aqui em São Paulo, na OAB, no Ministério Público, na Defensoria Pública, que permitiu esse grande avanço. E eu acho que hoje não há quem de alguma forma, negue que representou um grande avanço para a cidadania, a implementação da audiência de custódia. Então, eu precisava
tomar esses 2, 3 minutos de vocês para fazer esse registro, para que as pessoas compreendam que avanços, às vezes, não são fáceis, porque as posições geram receios, até por responsabilidades, mas que, por sorte, tínhamos aquelas pessoas, como eu disse, as pessoas certas, as posições corretas, que permitiram isso. E foi em São Paulo. Foi em São Paulo que começou o avanço, embora houvesse experiências em outros estados, a instalação inicial foi dentro de São Paulo. Permita só, Fábio, só fazer o registro, eu já continuo. Tem muita gente aqui, Hudson Menezes, Tatuapé, a Lúcia Moraes, queridíssimo amigo, Gilson Delgado, Olímpia, Anderson, Thalita, Carla Baralhos, a Gisele Fleury, Jundiaí esteve conosco ontem, o Flávio Machieto, Casabranca, Sônia Reis Veríssimo, de Zuquiá, o Elton Curti, de Dracena, o Carlos Gomes, de Itaberá, Lete Soares, Barueri, o Pedro Iocói, de Pinheiros, Cleonice Moura, outra amiga, a Marisa Lombello, Cláudio Scheffer, querido amigo de Santa Amaro, Rodrigo Nabuco de Araújo, Unazem, Elizabeth Nogueira, de Cabreúva, Leandro Ramos, Alex Vitor, João Milano Veiga, de Araraquara, José Rocha Pinto, querido Cacá Camargo, o Leandro Dugache, Marcos Paulo Alves Cardoso. Depois eu vou comentando os outros nomes. Nós temos muita gente acompanhando. Paulo está aberto. Eu só queria fazer um registro rápido. Aproveitando o gancho do que foi dito por você, Marcos, eu queria dar meu depoimento. Eu sempre tive uma proximidade com o doutor, não vou falar doutor mais, mas com o Patinho, que é um querido amigo, e eu acompanhei o trabalho dele como magistrado para a implementação das audiências de custódia, e ele foi, assim, era inacreditável. Eu ia tomar um café com ele no fórum, era um café de 2 minutos, ele ia para o tribunal, reunião até altas horas da noite. Então, o trabalho que ele fez para a implementação da audiência de custódia na cidade de São Paulo foi fundamental. Sem o Patinho na cadeira onde estava, nada aconteceria. Isso não é só porque ele é meu amigo. Exagero de amigo. Nada disso. Mas é verdade. Agradeço a gentileza de todos. Quem vivenciou aquele momento sabe quais foram as dificuldades e o esforço para superar. Não tenho... Eu sou testemunha disso também, viu, Marcos? Você que estava à frente da OAB nesse momento histórico, né? Com essa constelação de fatores aí que conspiraram para que isso acontecesse, e a gente vê, né, nesse momento atual que a gente está, o quanto é difícil realmente o avanço, né, em relação à implementação dos direitos fundamentais, a nos alinharmos com as legislações internacionais nesse sentido também, né, porque quando a gente implementa a audiência de custódia, a gente recepciona legislações internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, entre outros, que também, né, recomendam que o preso seja apresentado em 24 horas. Então, quando o Fábio, esse brilhante advogado que ele é, Fábio Maris, traz essa informação, eu aqui, Antônio Patinho Zors, quero publicamente te parabenizar pela sua vontade de fazer valer e implementar a audiência de custódia no estado de São Paulo. Você é o grande responsável por isso, junto com essas entidades e essas pessoas que encabeçavam essas entidades, como o Marcos da Costa, que aqui é o nosso anfitrião. Mas, acima de tudo, Patinho, quero destacar aqui a sua gentileza no trato com os advogados e advogadas. O Fábio falou aqui em tomar um café com você. Eu me lembro todas as vezes que eu o abordei ou bati na porta do seu gabinete, fui tratada, assim como os meus colegas sempre me contaram, com extrema gentileza da sua parte. E isso faz toda a diferença, porque o magistrado e a magistrada tem que gostar de gente, né? E eu acho que você é, de fato, um magistrado, um juiz vocacionado. Por isso é tão respeitado, né, por todas as classes, tanto o Ministério Público, quanto a Advocacia, quanto a Defensoria Pública,
quanto o é, né? Então, eu queria aqui te parabenizar e trazer algumas ponderações em cima do que você fala, Patinho. A gente está totalmente alinhado, mas a importância da audiência de custódia em relação, inclusive, àquela pessoa, né? Você falou da pasteurização do preso e da presa, né? Isso é muito interessante, porque quando você consegue abortar, né, uma prisão logo no início, que é o que acontece com a audiência de custódia, os índices aqui em São Paulo eram de 50% de soltura, salvo engano, Patinho me corrija. Agora, em alguns estados, agora não mais. Agora está 66. Em 2017 era 50. Quando foi implementado era 50, depois aumentou, mas houve uma época que diminuiu um pouco também. Né? O último levantamento feito pelo IDDD é que eu levantei, eu tenho alguns dados que depois eu vou querer comentar, mas que a soltura não, preventiva em São Paulo é decretada em regra em mais ou menos 66%. Isso não, estou falando de soltura, então piorou. 30 e pouco, piorou. No começo era 50, na Bahia, eu me lembro na época que eu fui para lá e para falar sobre o assunto, era maior o número de soltura, era de 70% em média, mas o que eu quero trazer, olha que interessante, a gente pode até pensar aqui juntos, né, por que isso acontece, esses números tão flutuantes, mas como o sistema prisional, ele desumaniza a pessoa. Então, quando você fala, olha, eu vejo aquela pessoa como ela é, na verdade, o que acho que o doutor Patinho está trazendo é isso. Né? Numa audiência de custódia, a gente vê a pessoa como ela é, com seus óculos, com a sua roupa, com a sua família chorando lá fora. Aquela pessoa não virou um número, ela não virou uma coisa, ela não foi coisificada, ela não sofreu aquele processo de prisionização. Ela ainda é como ela é, né? Ela está humanizada ali, ela não foi descaracterizada. E a vestimenta é o primeiro passo para isso, mas depois tem todo um processo de desumanização, de tornar aquela pessoa uma coisa, coisificada, um número. Então, isso é fundamental, né, para que efetivamente essas impressões, né, que são extra altos, mas que fazem toda a diferença, se coloquem. E também um outro ponto fundamental, que é a questão da criminalidade organizada, que acaba aquela pessoa, muitas vezes, que se envolve ali ou por algum erro, ou por alguma questão que poderia responder a um processo em liberdade, ou, enfim, são as mais diversas situações que ela nem chega a entrar no sistema. Fica ali na triagem ou ainda no distrito policial. Então, é muito importante que se evite, né, que prisões desnecessárias ocorram, inclusive para que essas pessoas não sejam cooptadas eventualmente pelo crime organizado. Isso é muito importante. E aqui eu já lanço uma questão, né, em tempos de pandemia, queria trazer isso para vocês e escutar também um pouco vocês, como é que a gente faz para desencarcerar as pessoas e cumprir a resolução 62 do CNJ? Porque essa é uma preocupação que nós do IBCCRIM estamos assim, extremamente angustiados com isso. Né? Eleonora, deixa eu pedir uma gentileza para você, duas, aliás, uma não, vou aproveitar e vou pedir duas. Como nós temos pessoas que assistem e não são colegas, não são nem magistrados, advogados, promotores, enfim, não são da família forense ou delegados, dois pontos. Explica um pouquinho, primeiro, o que é a resolução, que as pessoas... Tem muita gente que não sabe o que é essa resolução, mas, antes disso, conta um pouquinho da ideia da audiência custódia. Qual a finalidade dela? Por que ela é relevante? Para as pessoas compreenderem, porque, às vezes, o discurso é assim, não, mas está soltando bandido. Né? Não é isso. Né? O que é exatamente a audiência custódia? Por que tem esses índices altos de liberação? E depois eu vou passar a palavra para o Fábio para falar sobre a questão importante que essas pessoas, o índice de retorno ao sistema é baixíssimo. Né? Na linha do que você falou, esse pessoal doente não é cooptado pelo crime organizado. O resultado disso, o índice de reinserção dentro do sistema judiciário é baixíssimo. Né? Eleonora, por favor. Então, a audiência de custódia, ela prevê, né, a pessoa que ela é presa em flagrante delito, ela é levada em 24 horas, como manda o nosso Código de Processo Penal, a presença de uma autoridade judicial, uma autoridade judiciária.
E essa autoridade, esse juiz ou juíza, ele vai ter 2 momentos. Em primeiro lugar, vai analisar se a prisão em flagrante está correta, se não tem nenhuma ilegalidade nesse flagrante. E, em um segundo momento, vai analisar se aquela pessoa realmente se vai converter a prisão em flagrante em prisão provisória, ou se aquela pessoa pode ser solta, né, com uma liberdade, com relaxamento do flagrante, ou se ela pode receber uma medida alternativa à prisão, uma medida cautelar alternativa à prisão. Então, o magistrado vai fazer toda essa análise. E também, isso é muito importante, vai observar se aquela pessoa sofreu algum tipo de violência por parte do Estado, de agentes policiais, porque a gente sabe que a tortura, embora, né, a tortura ela existe, né? Claro que existem excelentes profissionais dentro da polícia, mas existem aqueles também que são abusivos e, portanto, a violência e a tortura persistem. Então, esse é um momento também que o magistrado vai poder escutar, né, ter uma escuta aberta para aquela pessoa ali encarcerada em flagrante delito, para poder se manifestar a respeito desses aspectos todos também. Obrigado, Eleonora. E da resolução? Então, a resolução 62 do CNJ é uma resolução que agora, já quando a gente começou essa fase absolutamente excepcional, na qual nós todos estamos inseridos, inseridas, que é esse momento pandêmico, esse momento de calamidade pública, digamos assim, o Conselho Nacional de Justiça, preocupado exatamente com a questão carcerária, que, como o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou na DPF 347 como estado de coisas inconstitucional, para que medidas de desencarceramento racional sejam tomadas pelo Poder Judiciário como um todo. Então, que pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência, com comorbidades ou mães de crianças pequenas possam, dentro das circunstâncias de cada caso, mas como uma política, como uma vontade política em relação ao desencarceramento dessas pessoas com essas características, para que efetivamente o cárcere seja destinado apenas e tão somente àquelas pessoas que precisem ficar segregadas da sociedade. Sem falar nos crimes sem violência, né? Nós temos no Brasil cerca de 1/3 da população carcerária de presos e presas provisórios. Então, é todo um cuidado que foi tomado com o CNJ ao editar essa resolução número 62, para que os magistrados e magistradas possam ter como uma recomendação efetivamente para que sejam libertadas essas pessoas com essas características, porque uma situação dentro de um cárcere superlotado, como nós temos no Brasil, infelizmente, né? É um momento onde as pessoas ficam aglomeradas e acaba, obviamente, nós já tivemos, eu tenho até aqui os números, nós já tivemos 30 presos e agentes já morreram pelo Covid nas penitenciárias no Brasil. Isso porque a gente tem uma subnotificação, porque falta testagem, apenas 0,1% da população carcerária foi testada. Há mais de 1.000 pessoas diagnosticadas, sendo que 30 já morreram. E a gente precisa lembrar que a gente não está falando apenas das pessoas que estão presas. Essas pessoas elas acabam contaminando os agentes penitenciários, ou em caso de quem está em distrito, os carcereiros, carcereiras, e essas pessoas levam isso para suas famílias, que consequentemente levam isso para a sociedade. Então, a gente está falando de um problema efetivamente social, que começa no cárcere, por causa dessa situação de aglomeração. Tem pessoas no Distrito Federal, que é o maior número de casos de Covid no Brasil, tem 500 pessoas num único espaço, ou seja, é um espaço muito propício para que a contaminação ocorra. Então, essa é uma preocupação do CNJ, mas, infelizmente, como um todo, a magistratura não está agindo de acordo com essa recomendação. O que tem acontecido são casos pontuais, caso a caso, né, que magistrados têm, de acordo com o seu entendimento jurídico, com a sua sensibilidade humana, enfim, dado a liberdade provisória, mas não como uma política de massa, como algo que realmente cumpra essa resolução, ou seja,
essas pessoas com essas características, crimes não violentos, idosos, pessoas com algum tipo de doença, não estão automaticamente sendo soltas como a gente esperava. E isso causa muita preocupação por tudo isso que eu expus. Obrigado, Leonora. Fábio, eu queria só fazer um gancho no que ela falou. Posso só complementar alguns dados sobre a subnotificação? Nós temos hoje Brasília como o estado com o maior número de casos detectados de Covid, mas por uma razão simples. É o único estado que fez testagem em massa em seus presos. É o único. Dos 27 entes, só um fez testagem em massa. E o 0,01% é a testagem em massa de Brasília. Porque se Brasília não tivesse feito, não era nem 0,01%. Se eu fiz uma conversa com o Alamiro, com o Renato De Vito, com o pessoal sobre esses dados, e a Valdirene, que é uma mulher que trabalha para o CNJ, da Offenbach. Ela mesma, incrível. E ela fez um estudo pelo DPEM que o índice de letalidade do coronavírus nos presídios é 5 vezes maior do que fora deles. Assim, é um desastre. E as pessoas não estão soltando. Pronto, fiz meu parênteses. Permita, Fábio, você tem 2 problemas, né? Aliás, 3. O controle, testagem, o problema das pessoas estarem próximas umas das outras, então a capacidade de contaminação é maior, e o problema do auxílio médico, né? Sim. Que é o outro problema também, né? Que é Sim. agravada a situação. Se eu não me engano, isso eu não tenho o dado certo na cabeça, mas é algo em torno de só 40% dos presos, né, falando em número de presos, tem na cadeia alguma estrutura médica adequada. Adequada. Não, adequada para o dia a dia, né? Isso. Adequada para o dia a dia, mas vocês estão falando de uma doença que leva a uma insuficiência respiratória agudíssima, que muitas vezes, não mais às vezes, reclama, ou na internação, reclama inclusive de UTIs com ventiladores pulmonares e tal, e aí esse é presunto. Exatamente. Fábio, me conta um pouquinho do ponto de vista da experiência profissional. Como é que tem sido a audiência de custódia? No dia a dia, como é que tem sido o enfrentamento da audiência de custódia? Participação na audiência de custódia? Posso só dar entrar um pouco, antes de passar nessa da audiência de custódia? Eu observei muito bem, e a Eleonora falou com bastante precisão da resolução, mas aí eu vou defender um ponto de vista talvez não totalmente oposto, né, mas tentando um caminho convergente com o interesse. O interesse, efetivamente, é a preservação do ser humano, preservação da dignidade dele, né? Nós, de antemão, sabemos que, historicamente, temos os nossos estabelecimentos, nós não temos nossos estabelecimentos prisionais totalmente adaptados sequer à própria lei de execução penal. E olha que a lei de execução penal é de 84, né? Então, nós crescemos e convivemos com uma falta de estrutura dantesca. Tudo, em se tratando do Estado de São Paulo, é superlativo. A comparação dos números de São Paulo para qualquer outro estado mostra o tamanho e a envergadura do nosso estado. Então, um problema isolado num outro estado, aqui é de figura exponencial. De outro lado, a gente vê um esforço quase que sobrenatural, e aí não tenho procuração para defender, mas nós há muito tempo temos uma certa estrutura no que diz respeito a estabelecimentos prisionais. Se não temos o número adequado, não nos parecemos a outros estados cuja defasagem nessa estrutura também é de assombrar, né? Então, eu vou falar com o magistrado o que nos passam, né, para que a gente possa, em última análise, apreciar o teor da resolução. O setor da SAP, né, que é responsável por toda esta movimentação dos presos,
rotineiramente vai informando não só a Corregedoria, mas, e aí a Corregedoria, por sua vez, vai informando como está a situação prisional. De forma que os números não, pelo menos, os números que chegam à nossa mão não nos capacitam a dizer que nós estamos num estado de calamidade de tamanha ordem, a ponto de dar uma vazão maior no que diz respeito às liberdades. E aí há que se tomar um cuidado, me parece, quando se diz a resolução, lógico, determina em âmbito geral, né, que haja uma análise global desta situação para que os presos sejam soltos automaticamente. Só que o juiz não faz isso. O juiz não faz isso porque ele vê efetivamente caso a caso. Esse é seu dever, né? O juiz, na sua inércia, ou seja, ele recebe o expediente e, no caso a caso, e levando em consideração as circunstâncias do caso, circunstâncias do agente, atento à resolução do CNJ, pode efetivamente conferir uma amplitude maior no que diz respeito à liberdade. Então, eu só queria fazer esse contraponto para dizer, acho que os juízes, tenho certeza, os juízes, eles estão atentos a esta situação. Veja que eu participo de plantões, e vou participar desse plantão deste final de semana, e a gente fica efetivamente como ser humano e como juiz entre a cruz e a espada. Nós vemos reiteradamente a prática de crimes em crimes leves, né? E, de outra forma, a gente vai galgando, vai subindo a escada. Na primeira, dá uma liberdade provisória com uma certa cautelar não tão pesada. Na segunda, você dá uma liberdade provisória com uma cautelar um pouquinho mais rigorosa. Só que na terceira vez, a partir da terceira vez, não há outro expediente, infelizmente, a não ser da prisão. Conste que nós temos uma deficiência enorme no que diz respeito às cautelares. Isso traz a desconfiança. Para explicar, como o Dr. Marcos da Costa pediu, que tem gente que não é da área, a cautelar, vamos dizer que é um acréscimo, é um dever que o liberado tem frente ao Estado. Então, esses deveres são de todas as ordens. Não pode alterar o endereço, deverá comparecer em determinados locais obrigatoriamente uma vez por mês, não pode se ausentar do distrito da culpa, deverá entrar deverá permanecer no seu domicílio no repouso noturno e uma série de outras. Agora, o grande problema que nós temos é a total ausência de controle dessas cautelares. Então, o próprio ser humano que se vê em estado a cumprir um repouso, vamos dar um exemplo do repouso noturno. A gente determina lá, olha, você vai se recolher na sua casa das 20 horas e pode sair a partir das 6 horas da manhã, né? Inclusive sábado e domingo. Quem controla isso? Então, se conscientemente o agente imputado ele possa fazer isso uma semana, 2 semanas, na terceira semana, naturalmente, vai começar a botar o pezinho para fora de casa e aí pode novamente ter uma incidência. Então, nós estamos vendo só uma ponta do problema, né? Mas o outro problema é também enorme. Acho, sim, embora os números que vocês estão trazendo são, de fato, também assustadores, o número de prisões, né? E aí talvez falte um pouquinho, e aí uma autocrítica de maturidade ao juiz para fazer todo esse reflexo, levar tudo em consideração, de todas essas circunstâncias, para efeito de dar uma liberdade, mas os juízes estão rigorosamente atentos a todas as normativas para serem respeitadas, desde a Constituição até esta última tocada pela Eleonora. E um último ponto que queria trazer, e talvez seja
importante nesse debate da audiência de custódia é que nós temos um acréscimo, uma bagagem, uma mochila, um peso, um baú, uma mala, um container, quando a gente trata da incidência do tóxico em qualquer tipo de crime, em qualquer tipo de agente que pratica o crime. Isso é uma coisa que a gente precisa ter um novo norte. Vou falar aqui só de modo empírico, mas das audiências de custódias que eu fiz, praticamente 50% a 60%, seja crimes com violência ou sem violência, estavam atrelados com o uso contínuo de entorpecente. Esse talvez seja o ponto de ataque nevrálgico quando o juiz ou quando as partes vão verificar o que fazer com esse cidadão, né? E esse é um ponto, e é isso que eu deixo aberto o tema para que cada um exponha, mas eu trago aí um desabafo, um desafogo de situações que a gente vê, e a própria lei autoriza que, em última análise, o juiz determine uma internação, mas botou uma vírgula, desde que haja um exame médico efetivo, psiquiátrico, né, efetivo para poder tomar alguma determinação de internação. E 99,9% dos casos chegam lá sem qualquer tipo de vivência médica ou experiência médica, a ponto de possibilitar e viabilizar que o juiz dê um novo norte para um tratamento necessário. Desculpe, mas vamos continuar o nosso debate. Isso é um outro ponto que também precisa, depois de ser esclarecido para a população, os papéis do Poder Judiciário e do Poder Executivo, né? Porque na prisão nós temos a presença dos dois poderes, né? Um dando a estrutura, construindo as prisões, contratando os agentes de segurança, contratando os médicos, o magistrado não faz isso, não é o Poder Judiciário quem faz. O Poder Judiciário ele fiscaliza a execução da pena, né? E define, por exemplo, a progressão do sistema. Mas a estrutura é a obrigação do Poder Executivo, né? E se não houver o Poder Executivo que permita ter essa estrutura, fica, de fato, muito difícil para o magistrado poder, por exemplo, ter esse tipo de análise. Só voltar para o Fábio concluir a manifestação dele. Fábio. Não, eu, na verdade, queria até falar um pouco agora da fala do Patinho. O que eu acho também é que, enfim, bons magistrados que nem o Patinho, e também não é por ser amizade, mas eu sei porque ele lê, não é? Eu conheço ele, então, de alguns dos que eu conheço que lê petição, e a gente sabe que muitos não o fazem, mas cai no ombro deles algumas decisões complicadas, especialmente quando nós vivemos, como vivemos hoje, numa sociedade que acredita que a prisão vai resolver criminalidade. E prisão não resolve criminalidade. Isso é um discurso político feito muito antes de eu nascer e que só aumenta a quantidade de presos, continua se falando, tem que prender mais, aí vem a turma, eu e Leonora, falando, tem que soltar, e, no fim das contas, não se discute o fato que tem que dar oportunidade, porque o raio-x de uma audiência de custódia é a sociedade brasileira, é a falta de escolaridade, é o preto, pobre e jovem. Isso é claro, é só você ver uma audiência de custódia, análise dos dados, você percebe isso. Então, a falta do Estado estar ali atuando de forma efetiva antes do cometimento do crime é que a gente tem que cobrar. Porque quando o crime acontece, ele está na audiência de custódia, a desgraça já foi feita. Ele já usou a droga, como o Patinho disse, que 50% usa, ele já cometeu o crime, ele já... Enfim, tem que ser antes, né? E essa discussão nunca é enfrentada, porque é uma discussão que tem que atacar a raiz do problema. E a raiz do problema é muito difícil de arrancar, né? De se consertar. E aí fica jogando para nós, operadores do direito, soluções para que
não tenhamos ou não alcancemos a China em segundo lugar como maior população carcerária do mundo. Daqui a pouco a gente chega. Enfim, era esse adendo que eu queria fazer. Eu sei que eu não queria falar também. Eu queria endossar o que você traz, Fábio, e dizer que é muito bom escutar tanto Marcos da Costa, quanto Antônio Patinho, quanto você, Fábio, e voltar à fala do Patinho e dizer que é fundamental esse ponto, né? Essa relação entre o encarceramento em massa e a política de drogas que a gente adota aqui no Brasil, né? Você falou que, puxa, mas está praticamente quase todos os casos que chegam lá para a audiência de custódia são casos envolvendo a questão das drogas de alguma forma, né? Então, nós, como atores do sistema de justiça como um todo, eu sei que aqui todo mundo tem esse comprometimento, mas como é que a gente pode fazer os demais atores, os seus colegas, enfim, os nossos colegas advogados e advogadas irem um pouco além, né, e entender de onde vêm essas pessoas, né? E esse recorte racial que foi trazido pelo Fábio, a gente sabe quem são as pessoas que estão encarceradas, né? Elas têm um perfil muito parecido, elas têm uma origem muito parecida. O que é essa abolição inconclusa? Como é que a gente não vai esbarrar nisso? A própria mídia veicula alguém da periferia, foi preso um traficante em tal bairro, não sei o quê. E daí, faz mais ou menos um ano que saiu uma notícia que me chocou muito, falando que nos Jardins foi preso um comerciante de drogas, ou seja, até a forma, as terminologias utilizadas, né? A depender da região geográfica, define se a pessoa é usuária, se é comerciante ou se é traficante. Então, são alguns detalhes muito importantes que nos ajudam a compreender. Mas essa relação entre o encarceramento em massa e a política de drogas, e aqui fica um convite para a gente pensar isso tudo de uma forma mais profunda, né? De onde vem, o que move essas pessoas muitas vezes a se envolver nessa problemática. Mas o que eu trago aqui, que eu acho que é fundamental para a gente voltar ao tema, que é um tema que foi muito bem escolhido, sobre a audiência de custódia, que tem a ver com desencarceramento, né, inevitavelmente, é o fato de que hoje uma prisão preventiva pode ser uma pena de morte. A gente não está aqui num momento normal, num momento, enfim, onde a gente vive num momento excepcional. A gente está aqui tratando de um tema que a gente poderia até estar falando sobre isso tudo em outro momento, mas agora é um momento excepcional. Então, quando a gente pensa que a própria lei anticrime, né, a lei 13.964 de 2019, ela trouxe novas exigências para a fundamentação da prisão preventiva, a gente precisa casar isso com esse momento extremamente, com esse momento excepcional, onde, apesar da pena de morte ser vedada pela Carta da República, no seu artigo 5º, que cuida dos direitos fundamentais, nós nos deparamos com um decreto de prisão preventiva como algo que se aproxima muito, nessa situação pandêmica, a depender do estado de saúde, da idade, enfim, da pessoa, de uma pena de morte. Então, é isso que eu faço esse convite à reflexão, como é que a gente pode colocar na balança essa situação pandêmica, enfrentar essa questão, né, num momento excepcional. Esse caso, essa questão de analisar caso a caso, ela é absolutamente verdadeira, e juízes vocacionados e competentes, como felizmente aqui nos acompanha o doutor Patinho, claro que fazem isso. Mas esse ingrediente a mais, né, que é a pandemia, que é a pena de morte anunciada, será que isso efetivamente está sendo levado em consideração, né, como algo para se pensar na decretação da prisão preventiva? E mais, como é que a gente pode incrementar aquela lei 12.403 de 2011, que trouxe as medidas cautelares alternativas? O doutor Patinho citou recolhimento noturno, várias, porque é um rol enorme, né? Mas e o monitoramento eletrônico?
né? A gente não tem dinheiro para fazer isso, mas a gente tem dinheiro para fazer tantas outras coisas. Será que agora não é a hora de incrementar esse monitoramento eletrônico e deixar essas pessoas que têm uma saúde mais frágil, enfim, com todos aquele rol que eu trouxe, nas suas respectivas casas, quando tem casa, né? E mais, será que nós não poderíamos, por analogia, usar a nossa criatividade, a criatividade do Poder Judiciário, para pensarmos, poxa, então, assim, não tem um agente, não tem um oficial de justiça que possa ir até a casa da pessoa, até porque os oficiais de justiça, imagino, devem estar confinados. Olha, você aí que está cumprindo uma medida cautelar alternativa de recolhimento noturno às 18 horas, você precisa fazer uma ligação de vídeo para a vara, né, e mostrar que você está na sua casa. Essa é uma solução nova, né, que seria uma solução criativa que seria possível, portanto, esse monitoramento eletrônico, sem necessariamente a gente despender esse dinheiro todo com os equipamentos necessários. São apenas algumas ideias para a gente poder levar em consideração, né, esse caráter excepcional de que hoje em dia uma prisão preventiva pode sim, e cada vez mais, se tornar uma pena de morte. Deixa eu fazer só o registro aqui antes de passar, as pessoas que estão nos acompanhando, Marcelo Zaitume, Vladimir Cassani, o Teto Valim, a Vilma Muniz de Farias, a Rosa Ramos, a Juliane Marco, querida amiga de São Sebastião da Grama, o Douglas Tatuí, o Leandro do Gás, a Alessandra Cavalcante Canazo, Luiz Borelli, Fábio de Souza Santos, Renato Barros, Messias Moraes, o Chicarino de Taubaté, o Luiz Ricardo Salato, o Lincoln Guidolin, o Renan Boulos, que foi seu aluno e é meu sobrinho, também está nos acompanhando, o Afonso Salgado, a Libânia Aparecida, Demer Souza, o Walter Siglione, Carla Baralhas, de Osasco, a Cláudia Valente, a Alisandra, querida presidente da subseção de Santo Amaro, e o Glaudecer, o querido amigo Glau, de São Carlos. Martim? Nosso magistrado, quer? Vamos lá. Completar? Tréplica. Vou tocar. Não, estamos juntos, na verdade. Não, pelo amor de Deus, eu acho assim, todos temos que estar abertos a críticas, né? Todos temos que saber que temos deficiência. E o Poder Judiciário tem inúmeras deficiências. E são deficiências que a gente tenta, na medida do possível, o magistrado responsável deve encontrar alguma saída criteriosa para poder fazer frente a esses obstáculos. Isso é natural da vida. E, pelo amor de Deus, nós estamos aqui entre amigos e mesmo os que nos ouvem e acompanham podem fazer qualquer tipo de observação. Acima de tudo, somos democráticos nesta discussão. Esse ponto tocado pela Eleonora é fundamental. Vou voltar a falar um pouco do meu governo do DIP, fazer um pouco de marketing, juntamente com o Dr. Paulo Sorsi, que é o juiz da execução na época, continua juiz da execução penal, mas anteriormente era o diretor do fórum, hoje é o Dr. André Almeida. Aliás, se estiverem nos assistindo, um grande abraço aos colegas. Mas, junto com o Paulo Sorsi, encabeçamos várias reuniões com a SAP, justamente para que a gente tivesse acesso à tornozeleira eletrônica. É uma necessidade, é primordial que haja esse engajamento de todos, mas não queiram saber as dificuldades mil para que a gente consiga ou almeje uma situação dessa. Elaboramos projetos de licitação, de tudo que melhor, mas sempre faltava alguma coisa para que a gente conseguisse. Uma das últimas reuniões que a gente teve, e isso foi muito... inclusive o Paulo Sorsi, com muita atenção, ele detectou, queriam transferir para o Poder Judiciário o controle da tornozeleira. Quando a nossa discussão é que isso deve estar atrelado ao Poder Executivo, ao próprio poder da polícia
efetivamente em alguém que transgride ou alguém que, acionado por algum alarme, possa interagir ou agir imediatamente para ver que situação é, né? E ficou nesse ponto, queriam transferir, queria que a gente nomeasse um funcionário para ficar 24 horas por dia, imagine numa cidade de São Paulo, num painel enorme, num mapa eletrônico, para verificar, opa, esse aqui saiu dos 100 metros ou 200 metros, a dificuldade de acionar a polícia, tal. Então, a gente entendeu por bem que isso, na verdade, é papel do executivo, né? No monitoramento simples ou próprio deslocamento facilitado para ver alguma situação. Então, o judiciário não ficou alheio a esta situação. Quero acreditar que a atual gestora do DIPO deve estar fazendo reuniões para verificar o encaminhamento, mas a Eleonora tem razão, é primordial isso no estado de São Paulo, que a gente tenha a ferramenta que está prevista em lei, né? E uma ferramenta muito importante, não só para o próprio estado, que vai ter um gasto menor até com o sujeito que está encarcerado, com a própria dignidade do ser humano, né? Que pode ficar em casa ou pode ficar, inclusive, trabalhando em determinadas situações, mas é devidamente monitorado. E uma outra situação, tocado bem pela Eleonora, da aparente falência do controle das medidas cautelares, né? Como fazer esse controle, né? Eu vejo com bons olhos que alguns juízes, principalmente do interior, o interior fica um pouquinho mais fácil o acesso à polícia militar, já fizeram programas de controle efetivo de cautelar. Então, a polícia militar rotineiramente passa num local para ver se o rapaz lá ou a moça está em casa no período noturno, né? Há um controle nesse aspecto. Na capital, né, nós encabeçamos também algumas reuniões com a polícia militar, mas sempre houve alguma dificuldade a vencer que nós não conseguimos superar durante o nosso prazo de estadia no DIPO. A gente queria fazer um projeto embrionário, principalmente na Zona Sul, né, de controle, e depois se perdeu numa discussão, se apanhar um sujeito que viole uma cautelar, o que fazer com o sujeito? Na minha opinião, simples boletim de ocorrência da PM, comunicação ao juízo. Mas aí houve um problema com a transmissão de dados do judiciário para o tablet da polícia militar, ia ter que passar por uma central, isso envolvia custo, mas são ideias, Eleonora, que lançamos as sementes no início. Quero acreditar que ainda haja discussão para prefeito da gente ter essa estrutura. E uma outra coisa, dos oficiais de justiça. Já pensamos isso também, Eleonora, né? Usar os oficiais de justiça para fazer esse tipo de controle. Mas é impossível. Infelizmente, nós temos aqui na capital, nós temos um quadro extremamente envelhecido de oficiais de justiça. Nós temos o cumprimento de mandados muito, mas muito além da média da capacidade do próprio ser humano de cumprimento. Nós temos atrasos não por culpa de qualquer setor, nem por culpa, muito menos dos oficiais, né? Inclusive, uma nota de pesar, nós tivemos cerca de 3 ou 4 oficiais de justiça falecidos por conta do Covid, né? Então, também não podemos expor o nosso ser humano, o nosso time, numa situação mas tão delicada que estamos enfrentando aqui com esse vírus. Mas essas ideias têm que ser discutidas, frutificadas. Quero ter um pouquinho mais de espaço para depois falar de um projeto que nós fizemos, um projeto Redes,
né? Mas isso em relação à droga. Eu vou deixar nosso moderador, o Dr. Marcos, tomar minha palavra, que aqui a gente vai se empolgando, vai falando. Assim, nós estamos com um problema sério, porque nós chegamos ao limite do nosso horário, são 11 horas Pois já. Passou muito rápido. Eu queria falar um pouquinho do projeto, fala algumas palavras do projeto para as pessoas conhecerem, e aí eu já peço que já se despeça, para a gente, infelizmente, nós vamos ter que... Mas pode ficar à vontade, fala sobre o projeto, que é importante. Vamos lá. Eu também acho muito importante, talvez deveria até esqueci desse projeto que engajamos na audiência de custódia, dizer que a audiência de custódia, para dar certo, ela precisa ter um braço assistencial, porque não é só efetivamente liberar o imputado, o incriminado, e sim o Estado tem que dar o encaminhamento e fazer o acompanhamento deste cidadão. Isso se fazia na central de atendimento no fórum, que ainda existe, chama CEAPES, chama Central de Atendimento, agora me fugiu a denominação, mas era algo Central de Atendimento e Inclusão Social. Central de Atendimento e Inclusão Social, formado por assistente social e psicólogo, recebiam o liberado e davam um atendimento diverso do tratado em juízo. Ou seja, fazia um cadastro, fazia uma análise de assistente social e de psicólogo e fazia o encaminhamento para os órgãos como CRAS, CRATOD, para tratamento de desintoxicação, acaso o sujeito concordasse com a medida. Muito bem. O que nós vivenciamos é que não adiantava falar para o liberado, olha, amanhã o senhor vá até o CAPS, que a sua vaga está lá. A sua vaga está lá. O sujeito está numa situação tão lamentável que, na verdade, ele quer sair do fórum o mais rápido possível. E, na medida do possível, quando recobra a liberdade, várias vezes a gente já viu que tomava de novo contato com o entorpecente e a gente perdia aquele canal. O Estado perdia aquele canal. Então, o projeto de redes foi instituído por uma heroína de nome Helena, não lembro o nome inteiro dela, que me procurou com um patrocínio da Fiocruz para entender esta situação do toxicômano. Então, ela estudou, ficou um mês e meio estudando lá o que acontecia na audiência de custódia e bolou um projeto do qual, particularmente, eu não acreditei. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora está completamente louca, isso aqui não vai dar certo. A expectativa dela era ela e mais 4, ou seja, 5 pessoas, fazer o acompanhamento destas pessoas liberadas para fazer não só o acompanhamento, mas o transporte destas pessoas liberadas no dia seguinte até o CAPS ou até os setores de tratamento. Evidentemente, não dava por 5 pessoas numa cidade como São Paulo tratar todas as pessoas, então escolhemos a dedo pelo menos 100 pessoas para levar para frente este projeto. E o primeiro dia eu achei surpreendente. Os liberados iam até a entrevista do CEAPES, a maioria deles em estado vulnerável. E, onde o senhor mora? Moro na Praça da Sé. Eles adquiriram lá o Google Maps. Falei, onde você dorme? E eu olhando aquilo, eu falei assim, isso aqui é uma loucura. Não, onde você dorme? Aí o cara olhava, falava, eu durmo aqui. E aí os engajados nesse projeto Redes diziam, eu vou te buscar amanhã. No primeiro dia eu falei, isso aqui não vai dar certo. Eu falei, olha, acabou esse primeiro dia. Eu falei, como é que vocês vão buscar? Vou com um carro particular. Eu falei, o quê? Você vai botar teu carro para pegar esse cara na Praça da Sé ou na praça tal para levar? É isso. Pois é, para minha surpresa, vou contar para vocês, depois de 12, quase um ano, 11 meses, não tenho os números certos, mas eu tenho aqui, que desses 100, 78 não voltaram a cometer crimes,
voltaram a uma vida social boa, voltaram ou reataram laços familiares, vários saíram das ruas, passaram, inclusive, por cursos profissionalizantes e retomaram a vida. Então, é um número, depois que terminou o trabalho, brilhante, de 5 pessoas que faziam esse acompanhamento. E não só faziam um acompanhamento social, mas acompanhavam, olha, você tem que ir até o fórum assinar. E acompanhavam lá para assinar, né? Então, foram 78 pessoas, dos quais eu tenho o maior orgulho de dizer que participei deste projeto Redes, né? Desses 5 heróis capitaneados pela Helena, projeto esse que foi premiado na ONU, né? E do qual tive a oportunidade, inclusive, o prazer e a honra de ser convidado para expor qual era o projeto que estava ocorrendo no Brasil. Então, só para finalizar, e já vou me despedindo, para dizer que a audiência de custódia é extremamente salutar, não é para o preso, é para o ser humano. É para o ser humano. E que a liberdade deve ser sagrada, como o é e como diz a nossa Constituição, e a prisão deve ser utilizada em última análise, né? E os juízes devem estar atentos para fomentar e incrementar esse braço assistencial da audiência de custódia, que efetivamente, como o doutor Marcos falou, dos nuances do trabalho, não temos capacidade para gerenciar isso, e para isso esse braço assistencial seria a essência do bom futuro que a gente almeja para a audiência de custódia. Doutor Marcos da Costa, um prazer imenso revê-lo, né? Vejo o seu sorriso, o senhor capitaneou a OAB de forma magistral, deixou muitas marcas boas, marcas históricas, né? Doutora Eleonora, nossa presidente do IBCCRIM, que muito nos ajuda no dia a dia, a nossa maturidade nas leituras das doutrinas, é muito importante. O seu trabalho do seu vice-presidente, nosso defensor público, né, que acho que está em Itaquá, Bruno Chimizo, combativo, né, mas ciente do seu trabalho. Meus parabéns aí pelo IBCCRIM, meus parabéns. A senhora também, na carga hereditária, traz aí a combatividade do bom, do ótimo, do maravilhoso advogado criminal, sempre lutando pelos direitos. Uma satisfação reencontrá-la aqui no vídeo, né? E por último, não é por importância, mas e aí tomo a liberdade de chamá-lo de meu querido amigo Fabinho, é assim que o retrato, também com uma carga genética favorável na advocacia. E o Fábio, que encarna aquela juventude aguerrida, né? Quando ele entra na minha sala e fala que é só para tomar café, eu dou aquele suspiro, né? Porque quando ele vem com petição, realmente nos põe sempre a pensar e a trabalhar muito mais. Mas admirável sempre a sua galhardia, a sua educação, a sua simplicidade e a sua extrema competência em todos os temas no âmbito criminal. Um grande abraço, Fábio, obrigado pelo convite, obrigado o convite a todos, né? Um grande abraço aí a toda a tua família. Queira Deus que todos permaneçamos com saúde, mais importante, e a todos que nos ouvem também, um grande abraço pelo prestígio. Obrigado a todos. E já fica o convite para fazermos um outro encontro tratando desse projeto. Acho que é importante que todos conheçamos e verificar como é possível a sociedade, que assume a sua responsabilidade também ajudar, e também o próprio Estado como um todo, para tentar
viabilizar que isso se expanda nos outros espaços da capital e também no interior de São Paulo. Fundamental, fica o convite para falarmos sobre esse projeto. Vereadora, agradeço muito. Eu adiantou, mas eu tenho um carinho, você sabe disso, pela sua família, por você, pelo seu pai. Seu pai é muito querido, Mauro é uma pessoa realmente especial e é um parceiro de todos nós em todos os momentos. Sua palavra final. Eu que agradeço, meu querido Marcos da Costa, pelo convite, me foi formulado você por Fábio. Também quero te parabenizar pelos anos que esteve à frente da OAB, que também sempre me tratou com extrema gentileza, sempre teve todo o tempo do mundo para conversar e trocar ideias no meio enfim, das demandas infindáveis que um cargo como esse, enfim, impõe, né, a quem está à frente. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu respeito, minha admiração, e pelo fato, inclusive, de você ser essa pessoa antenada, né? Isso é muito legal. Esse encontro aqui, conversa entre amigos, eu assisto, adoro, e mostra o quanto você é antenado e preocupado, e essa ideia de agregar pessoas, isso tem uma química muito legal. Eu adorei a química que nós 4 tivemos hoje aqui, foi muito interessante. Quero cumprimentar meu amigo Fábio Maris também, te agradecer pelo convite, seu pai, que é uma inspiração para todos nós, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, sua irmã, Renata Maris, que é uma querida amiga, que está nos assistindo. Então, Renata também, uma pessoa com quem eu aprendo muito, extremamente combativa, e você, né, essa pessoa que você é, esse profissional que você é, e que cresce mais e mais a cada dia com o seu estilo próprio, porque às vezes quando a gente vem de uma família de juristas, a gente tem que ter esse cuidado para nos descolarmos, né, e nos reinventarmos, e ainda assim honrar esse legado. E acho que você faz isso, tenho certeza que você faz isso com maestria. Então, receba aqui a minha admiração, o meu carinho, viu, Fábio? E, Patinho, você me deu uma aula aqui hoje. Quero parabenizar pelo Projeto Redes, que eu confesso não conhecia, e isso mostra o quanto boas iniciativas são pouco divulgadas pela mídia em geral, né? Então, isso é algo que, poxa, você foi para a ONU falar disso, como é que isso não chega aqui, né, tão perto? Vamos divulgar isso, sim, e acho que esse programa temático é fundamental, Marcos. Então, parabéns pela forma como você conduz a sua carreira enquanto magistrado, pela coerência, né? E para além da magistratura, esse cuidado com a cidadania como um todo, e esse projeto Redes, e Helena também, quero aqui parabenizá-la, que história bonita, né? Delicada, e que individualiza o ser humano, que é aquilo que a gente estava falando lá no começo da pasteurização. Bom, para finalizar, então, eu quero só trazer aqui a importância, efetivamente, do Poder Judiciário nessa crise. Eu repiso, porque, infelizmente, o nosso Poder Executivo, embora tenha papel fundamental, tem se limitado a, efetivamente, o nosso então ministro da Justiça e o diretor do DEPEN, contrariamente às recomendações do CNJ, enfim, contra os avanços da infecção e morte no sistema prisional, acabaram por encaminhar para o CNPCP um ofício para que fosse permitida a prisão dessas pessoas, né, idosos e pessoas com algum tipo de doença, em containers. Então, a gente não pode esperar muita coisa, efetivamente, do Poder Executivo. O que eu trago aqui, então, é que a nossa esperança está no Poder Judiciário, para que possa repensar o Poder Judiciário, né, nesse caráter excepcional ainda mais, o modelo de aprisionamento, né, e implementar, né, e fazer valer com o poder da caneta, né, efetivamente, essas políticas de desencarceramento racional. Né? Na verdade, a gente fazer valer um desencarceramento racional. Quem poderia estar efetivamente em liberdade, e certamente são milhares de pessoas que poderiam. Quero também, por fim mesmo, dizer que existe a DPF, que é a 684, que é uma DPF que tem como relator o ministro Celso de Mello, e que está com ele para avaliar o pedido liminar,
que foi encabeçada pelo IBCCRIM, que já conta com 22 entidades como amicus curiae. Então, e exatamente com essa ideia de repensar o modelo de aprisionamento e pensar nesse desencarceramento racional frente a essa situação excepcional, onde estar preso pode sim ser uma pena de morte. Então, a DPF 684, eu coloco aqui, conclamo a todas as entidades que ingressem como amicus curiae, porque isso certamente vai fortificar essa ação e pressionar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que essa liminar seja concedida, que está sendo avaliada, estudada pelo ministro Celso de Mello. Então, aqui fica essa mensagem final e um agradecimento muito especial ao nosso presidente Marcos da Costa. Obrigado, Leonora. Leonora, que também preside uma instituição muito importante que representa a advocacia criminal, que é o Instituto Brasileiro de Ciência Criminal, o IBCCRIM. Fábio, para encerrar, deixa eu só mencionar, antes de passar a palavra para você, outras pessoas que estão nos acompanhando, o Anderson, Thalita Cida Prado, o Afonso Salgado, o Sérgio Soares, o Denival Lima, Munazim, Mário Zé, querido amigo de Barra Bonita, Marcos Paulo Alves Cardoso, Renata Maria, já tinha comentado a Renata, Leonardo Sobral Navarro, Vitor Manatelli, Leguino Pinto e Fernanda Vendramini, querida amiga, Fernanda, de Mogi. Fábio, mais uma vez, obrigado por ter aceito, obrigado por ajudar a organizar esse encontro, querido. E você que também, como diz Patinho, seu pai é uma inspiração para todos nós, como advogado, como liderança da classe e como ser humano. Marcos, muito obrigado pela amizade. Eu acho que antes de agradecer por estar aqui, eu acho que pela amizade que nós criamos nesses últimos anos, você é um cara que eu admiro bastante, sempre lhe falei isso. Muito obrigado por conseguir reunir e que a gente pudesse conversar. Já faço um pedido para que mais para frente a gente faça uma parte 2, porque tem um monte de coisa que eu não falei que eu gostaria de ter falado. Eu acho que o papo iria mais umas 2 horas aí de conversa, facilmente. Então, se puder ter conversa entre amigos parte 2, eu aceito o convite. Tá? Não tem problema, a gente aceita o repique. Eu acho que é um assunto que tem que ser tratado sempre, né? Encarceramento e formas de sairmos desse mapa de crescente encarceramento das pessoas, e essa discussão é importante. As pessoas precisam ouvir pessoas inteligentes que nem a Eleonora, que nem o Patinho, que nem o Marcos, pessoas que têm o conhecimento técnico e a vivência do que é isso, né? É o conhecimento do ser humano de verdade, ali, aquele que está na ponta, que não tem nenhuma chance de crescimento na vida, e nós precisamos discutir esses temas. Então, quantas vezes forem necessárias, estaremos aqui, tenho certeza que o Patinho e a Leonora também, para discutirmos esses temas, discutir a audiência de custódia, carceramento em massa, e tudo isso, o quanto for necessário, estaremos aqui. Eu acho que é importante. Já encerrando, já passamos bem do tempo, queria agradecer novamente o convite, Marcos. Queria mandar um grande beijo para a Eleonora, uma querida amiga de muitos anos, uma profissional incrível, que eu sempre, desde lá quando eu comecei, eu via ela ao lado de seu pai, lá na Barra Funda, e da mesma forma que você me disse, a gente vê trilhando os caminhos, acrescentando ao já brilhante DNA do seu pai, mais coisas brilhantes, e sendo uma presidente incrível no IBCCRIM, uma advogada incrível, e a gente só admira o seu trabalho. E aí agora eu tenho certeza, não estou lendo os comentários, mas tenho certeza que eu falo em nome da Renata e do meu pai, a admiração que nós temos por você e por essa pessoa, então, essa advogada tão combatível que você se tornou. E eu queria que você mandasse de coração um beijo muito grande para o seu pai, uma pessoa que eu gosto muito, tive muito contato no começo da minha carreira, agora tenho mais contato com você do que com ele,
mas é um cara que eu admiro muito. Manda um grande beijo para ele. E o Patinho é um querido amigo, esse é parceiro de muito tempo. E eu acho, Patinho, que provavelmente na época da pandemia é a primeira live jurídica no Brasil com 2 ex-jogadores de rugby. Isso é importante também. Sim. Para representar a nossa classe. E tem um elo que nos une também, que eu não ia comentar, né, Fabio? Mas essa é um elo importantíssimo também. Somos a turma tricolor aqui nessa live também foi bem representada. O São Paulo Futebol Clube também mantendo a representação. Eu queria, enfim, fazer todos os cumprimentos ao Patinho. O Patinho, eu tenho um carinho enorme por ele, não só pela amizade que nós temos como pessoa, mas pelo profissional. Eu fico... Obrigado. Sim, a Eleonora disse, quando a gente ia tomar um café lá na corregedoria do Dipo, era uma coisa inacreditável, né? O Eduardo já deixava a porta aberta, já entrava todo mundo, já era a bagunça total, aí já entrava os outros juízes, o Marcão, todo mundo já vinha, e era um negócio muito legal, né? Muito legal. E o Pato é esse cara, ele é exatamente assim, e eu tenho uma admiração gigantesca por ele, como profissional e também como um São Paulino rugby. Obrigado. Muito obrigado. Só fazer, tem muita gente aqui, eu vou fazer alguns últimos registros. A Paola Zanelato, a Kátia Sandoval, o Miguel Correia, a Ana Verônica, a Cleonice Moura, o Sérgio Batilano, eu já tinha comentado, a querida Ana Ribeiro, Ricardo Oliva, enfim, muita gente acompanhando. Agradeço a todos a participação. Lembro que, se puder, dar uma curtida na página, porque aí os próximos vídeos já vão tomando conhecimento. Agradecer a todos mais uma vez que puderam participar, agradecer aos 3. Fica mais uma vez o convite aí para falarmos do projeto. É fundamental divulgarmos esse projeto com apoio da sociedade e também do próprio Estado. Um abraço a todos. Até segunda. Segunda-feira, nós vamos estar aqui com outro tema importante, ciência e tecnologia. Teremos a presença do ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o Gilberto Kassab, e do reitor da USP, o Varran, discutindo a questão da ciência nesse momento tão importante, que se destaca ainda mais por conta da pandemia. Um abraço, bom final de semana a todos vocês. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.